A palavra honra estão conectados os significados de dar todo mérito, todos os louros, né? De continuar aquela saga, de fazer igual, porque foi brilhante, está conectado com o significado de admiração. Porém, quando nós trazemos para outros significados, a gente vai ver que ele se expande. E quando eu honro algo, nem sempre eu tenho como continuar fazendo igual. E aqui, se a gente for puxar agora para análise transgeracional, eu não tenho como fazer igual, né? São épocas diferentes, gerações diferentes, e muitas vezes esse contexto, que também é diferente, não faz com que eu me sinta bem em prestar uma reverência, que é o que a gente conhece, né? Com o significado de honra, desse honrar, por exemplo, os pais, né, dentro das constelações familiares sistêmicas. Portanto, para algumas pessoas isso pode ser agressivo, inclusive, quando a gente fala dessa honra, quando essa pessoa foi abandonada, quando essa pessoa foi negligenciada. Então, quando a gente traz o significado geral de honra, isso é sim agressivo e desrespeitoso, né, para quem sofreu esse tipo de ação. Então, porque a gente vai ativar ali a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da injustiça, todas elas, né? Então, o que a gente traz aqui é que dentro da análise transgeracional, essa honra é olhar de onde viemos. Então, a gente veio de um pai e de uma mãe, e conhecidos ou não, porque nós temos também a questão de pessoas que são filhos adotivos, né, que foram gestados no coração, mas eles foram antes gestados no ventre. Então, isso causa uma certa confusão, porque eu honro a quem? E como é que eu posso prestar uma reverência para quem me abandonou, né? Algumas pessoas conseguem entrar em entendimentos diversos a esse respeito. E eu quero também aqui entrar na questão do perdão perante o significado geral e o significado que assume dentro das constelações. Então, esse honrar aqui é reconhecer o valor e o valor da vida, que veio através de duas pessoas. Então, eu cheguei até aqui. Quando a gente vai falar nesses contextos de abandono, de negligência, então nós temos o perdão de uma forma equivocadamente aplicada, aonde foram vindo traduções, interpretações que chegaram num ponto em que me parece que as obras originais foram completamente esquecidas. E quando a gente vai falar do ponto de vista linguístico, e a análise trabalha muito com a questão da linguagem, nós temos do inglês a tradução do I'm sorry, que tem dois significados aqui, que é eu sinto muito e me perdoe. Quando alguém falece, e nós ficamos sabendo, a nossa frase é eu sinto muito. E eu sinto muito significa eu vejo a sua dor. Ela não é invisível para mim. Eu não vou fingir que ela não existe e de repente sentar com a pessoa que acabou de perder alguém e falar sobre a minha última viagem. Não combina, é distoante. Então, quando eu digo eu sinto muito, eu olho para a dor daquela pessoa e muitas vezes revivo uma minha. Não é? Então, nós curamos a nossa dor muitas vezes através das dores de outras pessoas. Então, eu sinto muito. E aí, imagina, não tem como alguém que chega, na mesma situação, alguém que chega pra mim e fala que perdeu alguém, eu dizer, me desculpa, não cabe. E nas constelações, o próprio Bert Hellinger dizia que o pedido de perdão é soberba, porque eu me vejo maior que o outro. Então, não existe, de uma forma ética, um pedido de perdão, principalmente para alguém que me agrediu. O que a gente faz então aqui? A gente sai desse perdão de um significado religioso e dogmático, nada contra qualquer religião, mas a gente sai do dogma e a gente começa a olhar da seguinte forma: perdoar é sair do ciclo de reação. Por que o ciclo de reação? Porque no ciclo de reação eu não penso. Eu continuo batalhando, reagindo porque eu quero ter razão, porque é uma briga por poder. Né? Então, ainda que eu tenha razão, se eu vejo que a situação ali, aquele embate não me ajuda a crescer e não ajuda o outro a crescer, eu me retiro, porque não vai ter resultado nenhum. Se for só para provar a sua razão, zero resultado, volta. Porque se você já sabe
que você tem as suas razões, seus motivos, é o suficiente. Então, quando a gente olha para situações nas constelações e diz eu sinto muito, que é uma frase, é quando a gente olha para a dor do outro. E a gente vê o outro como humano e nós como humanos e assim segue. Então, pais que dão ausência receberão ausência. Pessoas que dão presença, ainda que tenham recebido ausência, eu sempre digo que alguém maternou, alguém deu colo, uma vizinha, uma tia, uma avó, alguém maternou. E isso acende o cuidado, que é o instinto que a gente tem mesmo, instinto, não que instinto é de bicho, mas o cuidado, é algo que a gente tem de dentro mesmo, a gente é cuidado, a gente aprende a se cuidar e a gente cuida do outro. Ponto. Então, alguém cuidou da gente, alguém deu colo, e isso acende aqui algo de eu vou cuidar também. E vou cuidar bem dessa vez. E aí é que a gente fala do fazer diferente. Então, eu reconheço o valor da vida quando eu faço diferente. E ao fazer diferente, eu honrei de onde eu vim. Porque graças a essas duas pessoas, no auge da sua loucura ou não, nós chegamos ao mundo. Então, é simples assim e ao mesmo tempo profundo, porque a gente não está mais falando de uma guerra de ego, a gente está falando de eu saio de um ciclo de reação, eu olho para os meus pais, que nem sempre eu vou chamar de pai e mãe, porque talvez não reconheça, a depender da situação e do contexto, ao mesmo tempo também que tem pessoas que colocam os pais num pedestal, fora da dimensão humana, isso também é exclusão. Então, se eu tiro da dimensão humana, eu estou excluindo, eu preciso pôr na dimensão humana. São duas pessoas com seus erros, seus acertos, e que, apesar de seus contextos, trouxeram coisas muito boas. Então, se seus pais, ou as pessoas que te trouxeram ao mundo, tem muito mais erros do que acertos, de repente fica uma ferida e fica difícil de olhar como quem reconhece o valor daquelas pessoas, mas elas te deram a vida. Então é sair do ciclo de reação, que significa me deixa observar do lado de fora. E nesse ponto a terapia ajuda bastante. Me deixa analisar do lado de fora. Qual a história dessas pessoas? Por que eles tiveram? Poxa, né? Que porcaria. Na minha vez também não tive tanto. Mas o que eu escolho fazer com isso? A partir de agora. Então vocês veem que não é uma coisa entre certo e errado. Sai do dogma, porque constelação nem religião é, e não é para ser. Né? Eu acho que são quadradinhos muito diferentes. Então a gente olha para isso e, sabe, consegue visualizar quem sou eu fora dessa rodinha do hamster, que não tem outro movimento a não ser esse. E quando eu saio, eu posso fazer diferente. Então isso é honrar de onde nós viemos, honrar a vida, fazendo escolhas para o mais. Eu vou verificar aqui dentro o que me incomoda e eu vou reajustar a minha rota.